Quero agradecer novamente aos internautas que estão aqui nos assistindo, a todos vocês que estão aqui também na casa do Senhor. Deus abençoe vocês grandemente. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 11 em diante. Hoje eu vou estar entrando com o tema Nós somos heróis? Um tema com uma pergunta, né? Nós somos heróis? Então, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga miseriqueima ou misericórdia. Juízes capítulo 2, versículo 11. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. E eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Assim eles ficaram numa situação muito difícil. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes chamados juízes, que os salvaram dos que o atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes, continuaram a desprezar a Deus e a adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido os mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. Quero voltar aqui no versículo 16. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. O livro de Juízes é uma descrição do povo de Deus, que estava descendo ladeira abaixo, em questão de indiferença e rebelião espiritual. Nesse momento histórico de Juízes, nos mostra ali o acontecimento da morte de Josué e de seus companheiros. Então, após a morte desse grande líder e desses companheiros que estavam junto com Josué, o povo de Israel começava a pecar e começava a errar, a buscar outros deuses em vez do grandioso Deus. Como diz ali no versículo 12, que eles deixaram de adorar o Senhor, Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e começou a acreditar em outros deuses. Este triste registro da falta de lealdade não parece ser a passagem bíblica onde podemos encontrar heróis espirituais. Porém, como foi mencionado no versículo 16, porém 4 pessoas no livro de Juízes que se destacaram, que foram Gideão, Baraque, Sansão e Jefté, são mencionados lá no Novo Testamento, lá em Hebreus, no capítulo 11. E entre outros heróis que a gente conhece, os heróis da fé, entre eles Noé, Abraão, Moisés, entre outros. Mas esses caras que estavam nessa época de Juízes, Sansão, o mais conhecido entre nós é Sansão, e temos também o Gideão. Mas as quatro pessoas, Gideão, Baraque, Sansão e Jefté, eles foram uns grandes pilares que se destacaram nesse livro de Juízes. Amém? Quem está aqui, diga amém. Glória a Deus. Entretanto, o livro de Juízes
apresenta esses homens como pessoas que, apesar deles terem falhas, responderam ao chamado de Deus. Quantos aqui nessa noite responderam ao chamado do Senhor? Glória a Deus. E eles responderam ao chamado de Deus nessa época de escuridão, onde tinha, nessa época histórica de Juízes. E nos dias de hoje também temos a mesma coisa. Há uma grande, como que é a palavra? Fugiu minha palavra que eu queria falar aqui. Mas a época de Juízes e a época de hoje há coisas muito semelhantes. A Bíblia honra esses homens pela fé que tiveram e não pela sua perfeição. Nós temos um exemplo de Gideão, que foi um cara que muito comentado em histórias bíblicas e até em histórias bíblicas infantis, que ele era um cara que tinha uma força extremamente grande, né, uma força que não tinha algo para comparar, mas ele teve uma grande falha nesse tempo, que ele conheceu uma mulher que não era da sua tribo, como tinha uma ordem, meu Deus do céu, minhas palavras estão fugindo hoje, uma lei que ele tinha que se casar com a mulher que era da mesma tribo, não é, para dar continuação. E aconteceu que ele quis uma mulher que não era da tribo dele, e aconteceu que essa mulher arruinou a vida dele. Queria saber qual que era o ponto fraco dele, que estava onde? Nos cabelos. E ela conseguiu, através de uma falha que o Sansão teve. Mas apesar disso, ele continuou, ele se arrependeu e honrou a Deus até o seu último suspiro de vida. E esses caras, na época de Juízes, foram grandes receptores da graça de Deus, do amor de Deus. E assim como nós também somos, você é um canal de bênção de Deus aqui nessa terra? Amém. Você sabe quando se refere, quando a Bíblia fala sobre chamado de Deus, ela se refere nada mais, nada menos que a vocação que o cristão recebe quando aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É aquilo no qual o cristão foi chamado para realizar e exercer dentro da sua vida com Jesus. Resumindo, significa o quê? Todo cristão é chamado para algo. Nós não aceitamos Jesus simplesmente para ficarmos sentados no banco de igreja, mas Deus nos conhece, Deus conhece nosso coração, e Ele entende o que nós temos que fazer. Todos nós cremos que em Jesus somos chamados para servir, amar e evangelizar os 4 cantos do mundo. Como dizem lá, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê, for batizado, será salvo. Mas se nós honrarmos a Jesus através de nossas atitudes perante esse mundo, se nós honrarmos diante de Deus, sendo pessoas corretas, mostrando Cristo através de nossas atitudes, nós já vamos poder mostrar um pouco do amor de Deus para as pessoas. Nós temos um exemplo como o apóstolo Paulo, no livro de Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1, que fala assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Como nós vimos aqui em Romanos, Paulo foi um dos discípulos de Deus que foi chamado para pregar o evangelho.
Mas temos vários outros exemplos desse chamado que Deus concedeu para pessoas aqui nessa terra para fazer continuidade da mensagem de Deus. Nós temos como exemplo Moisés, que nós conhecemos aqui, que foi chamado para tirar o povo da escravidão do Egito. Temos também Josué, que foi escolhido para liderar o povo de Deus até onde? Até a terra prometida. Temos o exemplo de Samuel, que foi usado para ser um grande juiz na nação hebraica, para ajudar o povo a escolher o primeiro rei de sua história. Nós temos outro exemplo de Jonas, que esse nós conhecemos muito bem, que foi chamado para pregar a um povo estranho às alianças de Deus, o povo de Nínive. Nós temos também o exemplo dos 12 apóstolos de Cristo, que foram chamados por Jesus para estar ao seu lado e também para ser os primeiros fundamentos da igreja. Temos também outro exemplo de Timóteo, um jovem companheiro do apóstolo Paulo, que foi chamado para trabalhar na causa do evangelho. E nós temos também o apóstolo Paulo, que comentei no primeiro exemplo, apóstolo dos gentios, que foi chamado pelo Senhor para sofrer por amor de seu nome. Mediante ao mundo que vivemos hoje, lá nas antigas, na antiguidade, as mesmas situações de idolatria, as mesmas situações de pecado e de escuridão que aconteciam lá na antiguidade, acontecem nos dias de hoje. Mas Deus, como levantou lá na antiguidade pessoas, juízes para fazerem, para mostrar o caminho certo para as pessoas, nos dias de hoje também Deus levantou eu e você para nós marcarmos essa geração, para mostrar o amor de Deus nas mínimas coisas ou nas grandes coisas. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. Devemos hoje, irmãos, apesar das dificuldades, aceitar o propósito de Deus. Nós que estamos aqui nessa noite, todos nós que estamos aqui, nós aceitamos o chamado de Deus. Amém? Nós aceitamos isso em nossa vida, a viver o chamado que Ele tem para nós, pois temos a obrigação como participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. Talvez seja através de canções, através de gestos, através de palavras, de frases, mas qualquer coisa que você fizer pode agradar ao Senhor. Amém? Nós, mediante tudo isso, temos que aprender a escutá-lo muito mais, nos tornando filhos mais obedientes. E uma coisa que nós temos que ter em nosso coração nos dias de hoje é a paciência. Tenho como exemplo a mim mesmo, que algumas semanas atrás eu fiz uma cirurgia no meu lábio. Eu fiz uma remoção de que é chamado de mucocele, que é uma bolha de saliva que fica no canto inferior do lábio, e tive que fazer essa operação cirúrgica. Não foi algo tão grandioso assim, mas foi uma cirurgia simples, deu 3 pontinhos, tudo certo. Mas uma das coisas que o doutor falou quando terminou a cirurgia: ó, Brian, é o seguinte, você não pode praticar exercício físico, não pode forçar o corpo, não pode mastigar, né? Não pode mastigar, só comidinha, papinha, sopinha, tudo que é líquido. Beleza? Eu falei, beleza, doutor? Beleza? Pensa, sexta-feira, o dia que a gente fica doido para dar uma saidinha, para querer comer um lanchinho. E o que aconteceu? Eu fiz esse procedimento à tarde e de noite. Eu tinha combinado com os amigos de ir na pizzaria. E eu, teimoso, pensei, não, eu vou para comer uma pizza. Vou lá.
Mas no meu outro inconsciente estava assim, não vai, cara. Se tu dar uma mastigadinha ali, se pegar o dente ali, vai dar uma sangueira. E realmente estava assim, bem inchado, parecia que eu tinha feito um botox na boca. Um beiço que era, tem aqueles negão que são beiçudos. Eu estava mais beiçudo que esses negão que tem aí, né? Eu vou na pizzaria. A Ju está de prova, né? A mãe também está de prova. Beleza, eu fui comendo, primeiro pedaço, não vai dar nada, né? Não vai dar nada. Fui lá mastigando devagarinho, né? Pá. Foi chegando a segunda pizza, a segunda fatia, beleza, nada. Chegou a terceira fatia, a boca começou a dar aquela doidinha. Eu falei, ih, rapaz, agora vai complicar. Não, mas vou continuar. Vou dar uma paradinha, mas vou continuar, porque eu sou teimoso. Não, beleza, veio outro pedaço de pizza. Aí começou a doer mais. Eu falei, rapaz, não dá mais para comer. E eu vendo aquela galera tudo comendo as pizzas, eu louco para comer. Beleza. Aí veio uma doce. Eu falei, rapaz, cara, já estava comendo umas salgadas, queria uma docinha para dar uma aliviada, né? Vou comer uma doce. Ia ser meu último pedaço de pizza. Pensa. Quando eu fui dar uma mordida, fui mastigando, sem querer de leve, mordi o ponto. A sangueira velha já começou a cair na boca, já começou a pingar, eu já fiquei preocupado. Rapaz do céu, se o doutor souber que eu já fui comer coisa sólida no primeiro dia de após cirurgia, eu estou lascado. Mas o que aconteceu? Graças a Deus, consegui me recuperar, estancou tudo certinho. Hoje já estou com uns pontinhos, tudo certo, graças a Deus. Mas, pelo fato da minha pressa, por querer comer um negocinho bom, não souber esperar, tive uma consequência. E podia ter piorado. Quando eu cheguei em casa, a mãe falou, eu não te falei, jogador, não era para ter comido. Mas ajuda bem, eu não falei para ti que era para ter ficado em casa, tá, olha aí, ó. Mas é isso que Deus nos ensina hoje. Nós temos que ter paciência. Mediante ao mundo que estamos hoje, que é tudo pressa, tudo querer fazer as coisas rápido. Eu tenho uma falha minha, que eu estou consertando isso, graças a Deus estou melhorando, mas eu sou muito apressado em fazer as coisas, eu sou teimoso. Quando é para jogar bola mesmo, é que eu fico doido. Olha, eu fiquei, acho que esse mês passado sem jogar bola foi até uma vitória, porque eu gosto de jogar uma bolinha, ainda mais quando eu fico doente, eu quero jogar bola. Mas olha só, Deus nos ensina, mediante isso nós temos paciência, nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor. Quando Deus nos diz que não é para a gente estar fazendo aquilo, que é para estar nesse caminho, não nesse, nós temos que cumprir a voz do Senhor. Amém? Toda a palavra que foi dada ao coração de vocês, que já essa palavra que já foi ministrada há muito tempo atrás no coração de vocês, que Deus ia realizar milagres, realizar alguma coisa na vida de vocês, creiam e esperem que Deus vai realizar. Mas enquanto isso, nós temos que fazer nosso papel como cristãos, em marcar nossa geração. Mas nós temos que ser que nem esses caras da Bíblia, para nós aparecer na Bíblia. Não, Deus lá do céu já está nos vendo como nós estamos nos comportando aqui, e através de qualquer detalhe que fizemos aqui, através de uma palavra, através de uma frase que você falar para uma pessoa, e aquela pessoa se alegrar com aquilo que você falou, você já vai estar engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Em cada geração, Deus levanta pessoas que são leais a Ele e a sua palavra. Somos falhos, mas temos a presença do perdão grandioso de Deus e a fé para obedecer ao seu chamado. Todos os vencedores de Deus são heróis diferentes. Então eu e você que estamos aqui nessa noite, nós somos heróis. Até nos dias de hoje nós passamos por muitas dificuldades, mas nós somos heróis. Nós somos heróis, pessoas escolhidas ao chamado do Senhor. Nós passamos por muitas dificuldades, muitos problemas, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Glórias a Deus. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Aleluia.
nós vamos estar orando e agradecendo a Deus por essa palavra. Essa palavra nada mais foi para nos lembrar, nós que estamos aqui e você, aos internautas que estão nos acompanhando, estamos aqui para, essa palavra foi ministrada para que você venha lembrar que você não foi esquecido. Deus escolheu. E você, até agora está aqui, você é um herói. E Deus te selecionou para mudar a geração de você e a sua família. Feche seus olhos. Pai grandioso, estamos, Senhor, aqui em sua presença. Primeiramente de tudo, Pai, te agradecer pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas até hoje, pelas vitórias, pelas conquistas que nós tivemos, às vezes pelas derrotas, mas o Senhor nunca nos deixou de nos amar e sempre esteve junto conosco. Aleluia! Nós vimos, Senhor, no livro de Juízes, onde o povo estava vivendo em tremenda escuridão, mas o Senhor levantou juízes, levantou pessoas para marcar aquelas pessoas, para que venha lembrar de Ti, Senhor, e não dos deuses. Então, Pai, nós estamos aqui nessa noite para que possamos primeiramente lembrar do Senhor, lembrar das Tuas grandes obras, lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, e que nós possamos, Pai, através de qualquer palavra, de qualquer gesto, cativar as pessoas com Teu amor. Talvez uma palavra venha tocar no coração de uma pessoa, ou uma música, ou uma frase, aquilo que Deus tocar no seu coração de transmitir para as pessoas. Deus, Pai, muito obrigado, que nós somos, Senhor, heróis. Nós somos heróis. Nós já batalhamos, nós já sofremos por muitas coisas, mas nós somos heróis. E Deus, muito obrigado, Senhor, que possamos, Pai, daqui para frente continuar honrando o Teu nome, Senhor, continuar marcando, Pai, gerações a gerações, através do Seu amor, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém, e aplaudam o Senhor Jesus. Deus abençoe grandiosamente. Você pode se sentar. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.